O afastamento de Fábio Schvartsman da presidência da Vale deve concentrar as atenções dos investidores no pregão desta quarta-feira, na volta do feriado de Carnaval, em meio à forte volatilidade do papel em Nova York. Os analistas se perguntam como a maior produtora de minério de ferro do mundo vai enfrentar os desafios legais e de governança que a assombram. Olá, Traders Club, eu sou Larissa Linder, editora do TC, e nesta quarta-feira de cinzas o nosso podcast analisa os rumos da Vale. Na sexta-feira pré-carnaval, a Força-Tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público, que investiga a tragédia de Brumadinho, solicitou à Vale o afastamento do presidente Fábio Schvartsman e de outros 3 executivos. No sábado, 3 diretores pediram afastamento, além do próprio Schvartsman. Em seu lugar, como interino, o Conselho nomeou Eduardo Bartolomeu, que está na Vale há 10 anos e exercia o cargo de diretor de metais básicos. Não foi só isso. Na segunda-feira, o Wall Street Journal publicou que a Vale, em setembro, cancelou o contrato com a única empresa de auditoria que se recusava a certificar a barragem de Brumadinho. Para entender como essas notícias impactam a companhia, a gente recebe hoje o editor-chefe da TC News, Guilhermo Parra Bernal. Bom dia, Guilhermo. Obrigada por participar aqui do nosso podcast. Quais foram as consequências sentidas até aqui desses afastamentos na companhia e o que a gente pode esperar hoje para o primeiro pregão local pós-carnaval? Obrigado, Larissa. Bom dia. Primeiro, o que podemos esperar? Volatilidade. O que aconteceu até agora? O mercado está fazendo uma série de releituras em relação à situação. A gente pode ver que cada vez mais gestores têm alguma noção dos desdobramentos do desastre de Brumadinho, especificamente como a justiça brasileira permitirá que as negociações para indenizar as vítimas do colapso da barragem aconteçam. Acho que esse é o ponto mais importante. A saída de Schvartsman, na minha opinião, tem a ver especificamente com alguma sinalização por parte do Ministério Público. Isso, logicamente, imagino eu, seja em conversas reservadas, de que a presença de um executivo que eles e a polícia veem como um dos principais responsáveis, se não o maior responsável, pela própria tragédia, se mantivesse no cargo negociando algum tipo de indenização, algum tipo de arranjo para resolver a situação legal, jurídica da companhia. Então, nesse sentido, o que poderíamos esperar? Como eu coloquei no princípio da minha resposta, mais volatilidade. Então, vamos ver o que aconteceu de segunda até hoje. Apesar de passar a maior parte do pregão Nova York, segunda-feira em baixa, os recibos da Vale fecharam em alta de 0,24%. Ontem eles subiram quase 2%. Hoje eles recuavam um pouco no pré-market, chegaram a recuar até 2,2%, se não estiver errado, e agora eles recuam um pouco mais de 0,5%. O que deve representar, de outra forma, o que representa um movimento de cautela à espera do ajuste de preço que seja feito hoje no pregão da Bolsa Paulista, né? Esses afastamentos de executivos podem ajudar a mudar a imagem da companhia, no sentido de que a empresa está, de certa forma, colaborando com a Força-Tarefa de investigação? Eu não sei exatamente se seja uma questão de mudança de imagem, ou seja, o que ao longo dos últimos 45, 50 dias que aconteceu a tragédia, a gente pode identificar 2 problemas sérios. O primeiro, que a companhia ainda não tem a menor ideia do que aconteceu. Pode ter sido um movimento sísmico, pode ter sido um problema sério de estrutura da barragem que não tivesse sido identificado, pode ter sido negligência, a gente não sabe. Isso, certamente, para as autoridades que estão na obrigação de investigar a tragédia, deve ser indignante. Pelo outro lado, a Vale, o que dá para entender semanas após o acidente, é que os problemas da Vale em termos financeiros, de balanço, operacionais, eles foram bem resolvidos. A companhia é uma companhia bem gerida desde o ponto de vista operacional, desde o ponto de vista financeiro. O problema é o arranjo de governança que ela tem desde a sua própria privatização. Inicialmente, a privatização lá em 1997 foi feita com a ajuda de fundos de pensão controlados por companhias estatais, que de uma outra forma exerciam permitiam que o governo exercesse via esses fundos algum tipo de controle sobre a estratégia da companhia.
Ao mesmo tempo, tirando um dos grandes acionistas da Vale, a japonesa Mitsui, você não tem um dos maiores acionistas que seja um investidor estratégico no setor, ou seja, que seja uma companhia dedicada de mineração e metais. Então, de uma outra forma, com a reorganização societária que foi feita a partir de 2017, que vai converter a Vale numa corporation, ou seja, uma companhia com controle de capital diluído a partir do ano que vem, 2021, você vai precisar certamente ter um conselho muito mais focado na área de mineração e metais do que na área financeira. Ao mesmo tempo, você precisa dar menos poder ao CEO e mais poder de controle e de definição de estratégia ao conselho. Esse é um ponto que, digamos, deriva da minha segunda colocação. O conselho nunca teve um controle muito forte sobre as ações da companhia por conta dessa necessidade de você delegar todas as responsabilidades operacionais, financeiras, de risco, etc. ao CEO. O CEO tem muito poder na Vale, esse é o ponto. Então, não sei até que ponto essas questões consigam ser acertadas no curto prazo, mas certamente tem que estar nos objetivos da Vale, dos próprios grandes acionistas da companhia, nesse momento, porque eles vão ter que colocar para a Polícia Federal e o Ministério Público alguma solução em relação a como a companhia agirá no futuro, com potenciais riscos, acidentes, ou seja, tem que existir uma governança clara em relação à segurança. Além de possíveis investigações criminais sobre os executivos, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, investiga, desde o dia 28 de janeiro, a conduta individual do presidente agora afastado, Schvartzman, dos diretores estatutários e de 12 conselheiros da empresa. Do que se trata exatamente esse processo? Basicamente, como você sabe e aqui no mercado conhecemos, a CVM pode implementar processos administrativos. Então, certamente um processo administrativo tentando explorar até que ponto esses 12 diretores, incluindo o Schvartzman, conheciam dos riscos inerentes à operação da mina e da barragem Brumadinho. Certamente essa investigação vai se alastrar para todas as barragens a montante que a Vale tem no Sistema Sul, que basicamente envolve todas as operações da Vale no estado de Minas Gerais. Pode ter sanções administrativas, pode ter algum tipo de punição, mas isso vai demorar muito tempo. Geralmente esses processos não são processos de muita curta duração. Então, por exemplo, lembremos do processo em relação aos irmãos Batista e o seu papel na situação dos escândalos da JBS e JF. Praticamente 2 anos que aconteceram os fatos que foram conhecidos por meio de delações premiadas, que muitas das transações feitas pela JF e a JBS teriam tido algum tipo de uso de recursos públicos, etc. Ainda não foi resolvido nada. É uma questão que certamente vai tomar muito tempo para a gente conhecer os resultados. A notícia de que a Vale, em setembro, cancelou o contrato com a única empresa de auditoria que se recusava a certificar a barragem de Brumadinho torna mais complicada a situação da empresa? Desde o ponto de vista das manchetes e reputacional, sim, porque é mais uma matéria confirmando algum tipo de movimentação da Vale para acelerar uma certificação ou para ocultar algum tipo de risco. Eu acho que fica muito difícil para qualquer de nós, nesse momento, assegurar que isso foi o caso, né? Investigações mais profundas vão ter que acontecer e, certamente, a presunção de inocência tem que ser mantida sobre a Vale e os seus executivos em todo momento ao longo do processo. Agora, é também importante entender que esses processos de certificação então, não são necessariamente processos muito fáceis de serem entendidos. Então, certamente a companhia precisa divulgar de uma forma mais clara como esses processos são feitos. Falta um pouco de disclosure nesse sentido por parte da companhia, explicar mais claramente para o público por que esses contratos teriam sido rescindidos, por que teria sido buscada uma outra certificadora.
até o momento, acho que as informações e as respostas da companhia não têm sido necessariamente as mais esclarecedoras. Depois dessa tragédia em Brumadinho, qual que é o caminho, na tua opinião, para a empresa reconstruir a sua imagem? A colunista Miriam Leitão, por exemplo, defende que sem uma transformação radical da gestão e dos valores da empresa, mudando sua relação com as comunidades nas quais atua, ela não vai sobreviver. Tu concordas com isso? Não necessariamente concordo. Eu acho que não é uma questão de sobrevivência da companhia. A Vale é uma instituição nacional, é uma companhia reconhecida pela qualidade da sua administração e dos seus ativos. Acho que sim, realmente, como eu coloquei na minha primeira resposta, o problema mais sério da Vale é o arranjo de governança societária e a divisão de responsabilidades entre a diretoria, nesse caso seria o diretor-presidente e os diretores estatutários encarregados de cada divisão de negócio, e o conselho de administração, que ele tem que ter um papel muito mais ativo e de controle sobre as ações e as estratégias implementadas pela diretoria. Em relação à questão das comunidades, não vamos esquecer, a Vale não é uma companhia que se esquece completamente das comunidades com as quais trabalha. O trabalho social da Vale é um trabalho bastante grande e muito bem sucedido em alguns pontos. As tragédias que aconteceram, no caso de Samarco, que é uma companhia controlada 50% pela Vale e outros 50% pela rival BHP, e atrás de Brumadinho, certamente levantaram o problema de você ter barragens a montante da forma como eram mantidas no território brasileiro. A companhia vai ter que ajustar os seus padrões de risco e certamente eu acho que isso não é só uma questão da Vale. É necessário que o país, nesse caso o governo, revise os critérios de segurança das barragens, porque pode ser que as próprias regulamentações por parte do Ministério de Minas e Energia não sejam suficientemente atualizadas ou severas para evitar problemas como esse. Então eu acho que a solução da Vale vai por aí. Por um lado, fortalecer o seu arranjo de governança, diretoria, conselho, melhorar certamente essa cultura, mudá-la mais para uma cultura na qual não só o lucro prevalece, mas também o lucro com segurança nas operações. E, finalmente, isso já não depende da Vale, independe de qualquer mineradora, é o trabalho do governo em revisar o seu arcabouço regulatório para a segurança na mineração. Tá certo, Guilherme. Obrigada pela tua presença aqui, pelas explicações. Obrigado, Larissa. A gente fica por aqui. Fique com a gente. Até mais.